Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School. Para quem não conhece, é a escola de negócios focada no mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem interessante, um material que recebemos detalhando umas movimentações estratégicas, assim, de peso no mundo da inteligência artificial. E a fonte desse material é a própria CarbonFi. Exato, e o tema é quente, né? Muito. O foco é uma jogada bilionária da Microsoft, coisa grande, envolvendo uma empresa de nuvem que nem todo mundo ouviu falar ainda, chamada Nebius. Nebius, um nome pra gente guardar. Pois é. E, à primeira vista, parece meio estranho, né? Uma gigante como a Microsoft, dona do Azure, investindo uma fortuna, quase 2 bilhões de dólares, em alguém que, em tese, compete com ela. É contraintuitivo com certeza. Nossa missão aqui é justamente essa. Tentar entender as camadas por trás dessa estratégia, o que essa aposta bilionária significa de verdade para a Microsoft e para a relação dela com a NVIDIA, a superpotência dos chips, né? E o que isso diz sobre o futuro da nuvem para IA. É um verdadeiro xadrez bilionário mesmo, com muitas peças se movendo ao mesmo tempo. Vamos tentar decifrar isso juntas, então. Ok, vamos lá. Para começar, acho que é bom a gente pintar o cenário, né? O tabuleiro do jogo. Fundamental. Hoje, inteligência artificial consome um volume, absurdo de processamento. Muita máquina, muito data center potente. Uma fome de computação que não para de crescer. E quem é que aluga essa capacidade toda? A infraestrutura de nuvem? Basicamente, 3 gigantes dominam. A Amazon, com a AWS, Amazon Web Services, a líder histórica. A própria Microsoft, com o Azure. Que vem crescendo muito forte, né? Especialmente com o IA. E o Google, com o Google Cloud. São eles que, basicamente, seguram as pontas da infraestrutura da IA global. Exatamente, esses são os grandes provedores de nuvem. Mas tem uma peça ainda mais crítica nesse quebra-cabeça. O coração que bate dentro desses data centers para fazer a IA rodar. As GPUs. As placas de vídeo que originalmente eram para jogos. Pois é, e descobriram que elas são perfeitas para os cálculos massivos e paralelos que a IA precisa. Uma reviravolta interessante. E nesse mundo das GPUs para IA, tem um nome que é, quase sinônimo do mercado. Assim, impossível não falar dela. NVIDIA. A NVIDIA. O material que a gente analisou não poupa palavras. Chama de rainha absoluta e monopolista. A dependência que o mercado tem dos chips da NVIDIA é enorme. É impressionante o domínio. Quase todo o desenvolvimento de IA de ponta hoje roda em hardware NVIDIA. Isso dá a eles um poder, né? Um poder de definir preço, de ditar prazos. Cria um gargalo, uma dependência que, com certeza, incomoda muita gente grande. Inclusive a Microsoft, pelo visto. Com certeza incomoda. Ninguém gosta de depender tanto de um fornecedor só, ainda mais para algo tão estratégico. E é exatamente aí que entra a notícia que a gente está discutindo. Esse contrato gigante, Microsoft e Nebius, 1,9 bilhão de dólares. Uma cifra que chama atenção, sem dúvida. A pergunta óbvia é: por quê? Por que a Microsoft, com o Azure bombando, investiria quase 2 bilhões de dólares numa empresa menor que também oferece nuvem para IA, competindo no mesmo espaço? Essa é a pergunta de quase 2 bilhões, né? E para começar a responder, a gente precisa entender um pouco melhor quem é essa tal de Nebius, certo? Não é uma startup qualquer que surgiu ontem, não mesmo. A análise mostra que a Nebius já entrou no mercado com uma proposta bem clara: ser uma alternativa forte, especializada em nuvem para cargas de trabalho de IA. Então o foco deles é bem específico em IA. Exatamente. Eles não querem competir em tudo com AWS, Azure e Google. O nicho deles é IA. E parece que entraram com bastante capital e a ambição de realmente desafiar o trio nesse segmento. Entendi. Então é um player novo, mas já com musculatura e foco para tentar morder uma fatia importante desse mercado que só cresce. Isso. Se posicionam como especialistas em infraestrutura otimizada para IA, tentando atrair quem precisa de muito desempenho e, talvez, buscando uma alternativa aos gigantes. É uma força para ficar de olho. Ok. Isso deixa o movimento da Microsoft ainda mais curioso. Se a Nebius é uma desafiante séria, por que dar esse empurrão financeiro?
A análise da fonte sugere uma primeira camada de estratégia. A mais óbvia, talvez. Sim, a primeira leitura é a da diversificação e do poder de barganha. Explica melhor isso. A Microsoft é uma das maiores, se não a maior cliente da NVIDIA no mundo. Eles precisam de milhares e milhares daquelas GPUs caríssimas da NVIDIA para o Azure, para o Copilot, para tudo. Uma dependência gigantesca. Exato. E isso é um risco. Estratégico, financeiro, qualquer problema de entrega da NVIDIA, qualquer aumento de preço, bate direto na Microsoft. Então, ao investir na Nebius, Eles estão criando, ou fortalecendo, um plano B. Uma alternativa para não depender só da NVIDIA. essa parece ser a lógica inicial. Garantir acesso à capacidade da Nebius, mesmo que a Nebius hoje também use chips NVIDIA, dá mais flexibilidade para a Microsoft. E talvez melhore a posição deles para negociar com a própria NVIDIA. Tipo, olha, tem outra opção aqui. Exatamente, é um jeito de mitigar risco e, quem sabe, conseguir condições melhores. Se a Microsoft pode dizer, preciso de X GPUs, mas se o preço ou o prazo não forem bons, posso ir para a Nebius, onde já tem um acordo, a conversa muda. É um movimento clássico de gestão de cadeia de suprimentos, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta. Faz sentido. É um jogo de xadrez mesmo. Sofisticado, como você disse, uma jogada defensiva, de otimização. Mas a análise sugere que tem mais. Que tem uma camada mais profunda aí. Talvez até mais agressiva. Sim, e aí que a coisa fica fascinante. E mostra como esse mercado é complexo. Pensa comigo, quem são os maiores rivais da Microsoft no negócio principal de nuvem? Amazon AWS e Google Cloud. Tá só criando uma alternativa para ela mesma. Na prática, ela está injetando dinheiro e dando um selo de qualidade para uma empresa que vai competir diretamente com quem? Com a AWS e o Google Cloud. Uau, peraí. Exatamente. Então é como se a Microsoft estivesse usando a Nebius para atacar indiretamente a Amazon e o Google. Fortalecendo a Nebius, ela cria mais um concorrente para brigar pelos clientes de nuvem para IA que poderiam ir para os rivais. Essa é a leitura que a análise propõe. A Nebius mais capitalizada, com a validação da Microsoft, vira uma opção mais forte no mercado. Cada cliente que a Nebius ganhar, potencialmente, é um cliente a menos para AWS e Google. Nossa, é uma forma indireta, mais inteligente de pressionar os concorrentes, usando um terceiro. Mostra bem como as linhas se misturam nesse mundo, né? Parceiro, fornecedor, cliente, concorrente, tudo ao mesmo tempo. Seu investimento pode enfraquecer um rival, mesmo que beneficie outra empresa. Que maquiavélico em termos corporativos. Uma estratégia com vários alvos. Mas agora vem a parte que o material destaca como sendo realmente interessante e irônica. A grande ironia. A infraestrutura da Nebius, essa empresa que a Microsoft está ajudando a crescer para, em parte, diversificar da NVIDIA e competir com a AWS e Google, o que roda nos data centers da Nebius? Pois é, aí que tá o pulo do gato, ou a ironia, como você disse. A Nebius, turbinada com o dinheiro da Microsoft, usa massivamente o quê? Chips da NVIDIA. Não acredito. Quer dizer, a Microsoft investe quase 2 bilhões numa estratégia super complexa para ganhar poder contra a NVIDIA e pressionar os rivais. Financiando uma empresa que vai pegar boa parte desse dinheiro e comprar mais chips da NVIDIA. É isso mesmo. É um ciclo que sempre volta para a NVIDIA. Parece que sim, não importa muito quem está ganhando a briga direta pela nuvem. Azure, AWS, Google Cloud ou agora a Nebius. Uma fatia importante do dinheiro acaba indo para quem fabrica GPUs que rodam tudo. A NVIDIA se posicionou de um jeito que ela ganha com o crescimento de todo mundo, até com as tentativas dos outros de diminuir a dependência dela. É uma posição central incrível, ela se beneficia do ecossistema como um todo. A analogia da análise é perfeita mesmo. Quem continua dando checkmate é a dona do tabuleiro inteiro. Mesmo com essas jogadas todas, a NVIDIA parece estar ganhando sempre. Mostra o quanto o hardware é fundamental nessa corrida da IA. Não tem como fugir disso por enquanto. E essa dinâmica toda tem impacto para a gente aqui no Brasil. A análise conecta isso. Sim, conecta. E pode ter um lado positivo. Olha que interessante.
O surgimento de um quarto player global forte em nuvem para IA, a Nibius, agora com esse selo Microsoft? Isso pode aumentar a competição aqui dentro. Potencialmente sim. A análise sugere que ter mais um fornecedor global de peso disputando o mercado brasileiro de nuvem para IA pode esquentar a concorrência. E mais competição geralmente significa o quê? Preços melhores, mais opções. Exatamente. Historicamente, é isso que acontece. Preços mais competitivos, mais variedade de serviços, mais inovação. Para empresas brasileiras, startups de IA, universidades que precisam dessa infraestrutura, ter mais escolha e talvez custos menores seria ótimo. Então, uma consequência boa e talvez inesperada dessa briga de titãs lá fora. Pode ser. A entrada validada da Nibius pode ajudar a acelerar isso. Mas essa situação toda também não acende um alerta sobre dependência tecnológica? A própria Microsoft está agindo por causa disso, né? Com certeza, isso toca num ponto muito importante que vai além da estratégia de uma empresa só. A manobra da Microsoft, mesmo com a ironia da NVIDIA no final, é um exemplo claro dos riscos de depender demais de um único fornecedor para a tecnologia crítica. Isso tem a ver com aquele debate de soberania digital. Exatamente, conecta diretamente com isso. Soberania digital é essa ideia de um país, uma região, tentar não ficar totalmente dependente de tecnologias ou fornecedores de fora para sua infraestrutura digital essencial. Que é um dilema para o Brasil, imagino. A gente quer a melhor tecnologia, que muitas vezes vem de fora, mas não quer ficar vulnerável. É esse o ponto. É ótimo ter acesso às GPUs da NVIDIA, às nuvens da Microsoft, Amazon, Google, mas depender demais de uma fonte só pode ser um problema estratégico, econômico. E qual seria a lição, então? A lição que a análise sugere não é fechar as portas, claro, mas pensar em como mitigar esse risco. Talvez incentivar o desenvolvimento de alternativas locais, mesmo que menores, ou garantir que o mercado aqui seja aberto, diversificado, com vários fornecedores competindo. Negociar bons acordos. O importante é não ficar refém de uma única tecnologia ou empresa, principalmente em algo tão chave quanto IA. Entendi. Então, vamos recapitular. Juntando as peças dessa análise, a Microsoft está fazendo uma jogada dupla, bem esperta. Parece que sim. Por um lado, tenta diminuir a própria dependência da NVIDIA, criando opções, ganhando poder de negociar. Isso. Uma estratégia defensiva e de otimização. Por outro lado, usa o investimento na Nibius para, indiretamente, botar mais pressão nos seus maiores rivais de nuvem, Amazon e Google. Uma jogada mais ofensiva usando um terceiro. Aí vem a grande ironia. No fim das contas, todo esse esforço e dinheiro parecem fortalecer ainda mais a NVIDIA, que vende os chips para todo mundo, inclusive para Nibius. Exato. A NVIDIA continua central, se beneficiando do crescimento geral do mercado de IA, não importa quem esteja na frente na corrida da nuvem. E, por fim, as consequências que chegam até aqui. Potencial de mais competição e opções no Brasil. O que seria positivo para os usuários de nuvem para IA aqui. E a lição maior sobre os riscos da dependência tecnológica e a importância de pensar em soberania digital, diversificação. É um retrato bem complexo mesmo. Muito complexo. Mostra as interconexões e as estratégias intricadas da nova economia da IA. E sabe, essa análise toda deixa a gente pensando. No quê? Bom, diante dessa teia toda, onde um investimento bilionário para reduzir a dependência acaba, ironicamente, fortalecendo a peça central, que é a NVIDIA, qual seria o próximo movimento realmente disruptivo nesse tabuleiro? O que poderia mudar o jogo de verdade? Será que a gente vai ver alianças mais malucas? Tipo concorrentes se juntando para criar hardware alternativo? Quem sabe? Ou talvez a questão seja outra. Será que essa concentração de poder nos chips da NVIDIA pode durar para sempre? A história da tecnologia mostra que impérios caem, né? Verdade. Novas tecnologias surgem, talvez processadores diferentes, ou software que precise menos de hardware específico, ou até a geopolítica muda as coisas. Exato. A posição da NVIDIA hoje é fortíssima, mas é permanente. O que poderia fundamentalmente alterar as regras desse jogo bilionário nos próximos anos? É algo para a gente continuar acompanhando de perto. Uma ótima pergunta para a gente encerrar essa análise. O cenário hoje é esse, mas o futuro sempre pode surpreender. Com certeza, sempre em movimento. E lembrando, para quem quiser mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas,
vale a pena seguir a CarbonFi para ficar sempre por dentro das novidades.